Olá pessoal, estamos aqui para a aula de fontes de energia. Havia prometido para vocês uma aula de energia aí gravada, então vamos gravar essa aqui, Energia, Mundo e Brasil. Uma passada geral, uma revisão, na verdade, rápida sobre fontes de energia, para que você possa lembrar alguns assuntos aí para o teu Enem, para o teu vestibular a respeito de fontes energéticas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai lembrar a diferença entre energias renováveis e não renováveis. Algumas coisas que tu tem que ficar claro. Veja só, é muito comum o aluno confundir a energia renovável com uma energia limpa, ou então uma energia não renovável com uma energia suja. É claro que, ou impactante, é claro que nós temos essa relação muito em mente por conta de que as energias renováveis, em geral, não 100%, mas em geral são mais limpas, né? Menos impactantes na natureza. Mas isso é, não é com todas, né? A gente vai ter algumas. As renováveis são aquelas que a natureza consegue repor na mesma velocidade ou uma velocidade maior que a do consumo humano. Então, por isso que a gente chama de renovável. E a não renovável é aquela que a natureza não consegue repor nessa velocidade. A natureza vai repor petróleo, só que ela não vai repor esse petróleo na velocidade que nós estamos queimando esse petróleo. E a natureza repõe, por exemplo, solar, uma velocidade maior do que nós temos de consumo. Então, essa é a diferença de renovável e não renovável. Na matriz energética mundial, a gente dá uma olhada aí, ó, a gente tem oferta de energia por fontes. Esse dado é de 2008, não mudou muita coisa de lá para cá, muda um pouco os números, mas a sequência não mudou. Observa que no mundo nós temos aí, ó, a primeira fonte, a mais utilizada no mundo é o petróleo, seguida pelo carvão mineral e pelo gás natural. Então, as três principais fontes energéticas consumidas no mundo hoje são fontes não renováveis de energia. São fontes que vão se extinguir na natureza e são fontes que causam impactos ambientais gigantescos, né, com a produção principalmente aí dos gases de efeito estufa, né, a partir do uso delas, né? Então, preocupante essa matriz energética mundial que nós temos. Esse mapa mostra para nós aí o aumento de consumo de energia primária no planeta. Dá uma olhadinha em algumas coisas interessantes, né? Os Estados Unidos mais ou menos se mantém, mas nós temos alguns países importantes aí com relação ao aumento de fontes de consumo de fontes energéticas, né? Fontes de energia, consumo de energia e variadas fontes energéticas, né? O Brasil ali, ó, mostrando um aumento de consumo, a Rússia também, a Índia e a China. Né? A África do Sul não tem dados, mas vocês observem que os principais países que crescem muito ao consumo energético nesse período entre 2000 e 2010 são os países chamados emergentes, né? Os países que estão crescendo mais, suas economias estão crescendo, são os emergentes, então são os países em desenvolvimento, o BRICS, né? Então, os países aí que estão crescendo mais, consumindo mais energia. Na matriz energética brasileira, a gente vê um diferencial. A gente vê que o petróleo, sim, continua na frente, né, do consumo energético, mas nós temos, em segundo lugar, as biomassas, a madeira, o biodiesel, o, o biogás, a cana-de-açúcar, são biomassas que estão em segundo lugar, aí, somando perto de 27%, seguidas em terceiro lugar pelo carvão mineral, não, desculpa, pela hidroeletricidade. Em terceiro lugar, pela hidroeletricidade. Então, a nossa matriz energética é composta por petróleo, biomassa e hidroeletricidade. Então, nós temos uma matriz energética mais renovável, 45% aproximadamente da nossa matriz energética é renovável, enquanto no mundo apenas 14% a nível mundial. Então, o Brasil apresenta aí uma matriz energética um pouco mais é, sustentável do que os países mais desenvolvidos. Primeiro é o carvão mineral, que foi usado há muito tempo, né? Aí na Revolução Industrial começou o uso do carvão. O carvão vem até os dias de hoje, sendo usado ainda nas termoelétricas, usado para derreter metais e fabricar o aço. Ele é retirado em minas de carvão.
O carvão ele é abundante, tem um uso seguro, ele tem ainda como vantagem, como aspecto positivo, fácil de transportar, fácil de armazenar, bem distribuído no mundo. Mas ele tem um aspecto negativo, o principal aspecto negativo é a produção de efeito estufa, né, dos gases de efeito estufa e os gases que provocam também a chuva ácida, né? Então a gente vai ter aí o CO2, a produção de gás carbônico, CO e CO2 na sua queima, e o SO2, o dióxido de enxofre, vai produzir aí, ajudar a produzir a chuva ácida, né? Além da sua extração ser perigosa, por ser feita em minas, né? No Brasil, veja o dado ali, tem aquela gráficozinho pequeno ali. Veja o dado que no Brasil, a maior parte do carvão é retirado aqui em Santa Catarina. O Paraná e o Rio Grande do Sul são outros produtores. O Rio Grande do Sul, em segundo colocado, o Paraná em terceiro de carvão mineral. O carvão mineral é produzido aí é, há mais de 350 milhões de anos atrás, é da era paleozoica aí, o carvão, né, que nós temos hoje. Então, é um carvão bastante antigo. É, as turfeiras, que são os restos vegetais, quando compactados e passado por um processo de composição em alta pressão e temperatura no interior da Terra, vão formar aí o que nós conhecemos carvão mineral. Os maiores produtores mundiais aí de carvão, tá? A China, Estados Unidos, a Índia, a Indonésia, a Austrália, com alguns destaques aí, a Austrália, por exemplo, sendo um dos maiores reservas de carvão, maiores produtores e maiores exportadores, enquanto a China tem as maiores reservas, tem a maior produção, mas não está entre os maiores exportadores, porque a China consome esse carvão, tá? Estados Unidos também. A base de energia elétrica na China e nos Estados Unidos é produzida pelo carvão mineral. A turfa, lignito, hulha e antracitro são os tipos de carvão que nós temos. Antracitro é de melhor qualidade, veja a tabela aí. A turfa é o de pior qualidade. No Brasil, o carvão é retirado nessa região, destaque no mapa aí, na região sul, entre Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então, nós temos o carvão do tipo hulha aqui no sul, nessa região da depressão periférica do Planalto Meridional, né? Então, aqui nessa região, nós vamos ter rochas sedimentares, onde nós vamos encontrar esse carvão mineral. O petróleo agora, o petróleo é bastante usado no mundo a partir da segunda revolução industrial, que começou a ser usado, primeiro como fonte energética, depois como matéria-prima. Não esqueça que o petróleo é uma importante matéria-prima também, que se usa até hoje na fabricação aí dos plásticos, dos derivados, né, desses hidrocarbonetos, vão se retirar também alguns outros produtos. O petróleo foi muito utilizado no século XX, a gente costuma dizer que o século XX foi o século do petróleo, e ele passou também por algumas crises, lembrem aí da Yom Kippur, a questão da década de 70 aí dos israelenses, né, e dos palestinos, dos árabes, na verdade, e dos judeus, né, então dos árabes palestinos e dos judeus, quando nesse conflito o Ocidente defende aí os judeus e acaba o mundo árabe se revoltando contra essa defesa, né? E acaba gerando aí um aumento muito grande do preço do combustível. Formação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, muito importante essa OPEP. Hoje forma quase que um cartel aí comandando o petróleo a nível mundial. E também lembra que nessa época, em década de 70, o Brasil desenvolve o programa Pro Álcool, começa, né? O programa Pro Álcool para tentar ter uma opção aí ao petróleo, né? A gasolina. Também teve a Revolução Iraniana na década de 70, no final, 79, início de 80. A Revolução Iraniana também gerou conflitos do petróleo. Lembrem também da Guerra do Golfo, no início da década de 1990, aí, que também a questão do Golfo Pérsico, do controle, o domínio sobre a região onde escoa a maior parte do petróleo produzido no mundo, no Oriente Médio. Então, outro conflito aí que gerou problema com relação a custos de petróleo a nível mundial. No Brasil, o petróleo era um monopólio da estatal Petrobras,
essa Petrobras muito falada hoje por conta dos escândalos de corrupção que aconteceram nessa Petrobras, mas que não se engane, não é corrupção de hoje, corrupção de muito tempo. E finalmente está se mexendo para que acabe com essa corrupção. Esses combustíveis e derivados da Petrobras, eles eram todos eles pesquisados, processados, retirados, transportados, distribuídos pela Petrobras. Isso mudou aí na década de 90, quando, em 1998, a aprovação da Lei do Petróleo. Foi meio que uma barganha do governo do FHC, que não conseguiu privatizar a Petrobras naquele período, então ele conseguiu como barganha a Lei do Petróleo. A Lei do Petróleo fez com que é, houvesse uma flexibilização no monopólio da Petrobras. Então começou a acontecer parcerias Petrobras com empresas privadas do mundo todo. Tá? O petróleo que nós temos no Brasil, a maior parte é do Mesozoico, né? Era Mesozoico, 250 milhões de anos atrás, mais ou menos, de formação. Aqui é a área de produção de petróleo no Brasil, a maior parte na área, veja aí os dados, né, da Petrobras e empresas que têm a concessão da captação de petróleo. Então, a maior parte na plataforma oceânica brasileira, inclusive o pré-sal. Temos também na região da Amazônia aí, alguma coisa de petróleo, né? Mas a maior parte, a grande quantidade de petróleo que nós temos, ela está na plataforma oceânica. Sobre o pré-sal, lembrem aí que o pré-sal é um depósito de matéria orgânica muito antigo, de mais de 130 milhões de anos atrás, que aconteceu ainda na separação da Gondwana, na América do Sul, separando a África, quando depositou dos grandes lagos salinos que tinham naquela região, se depositou uma matéria orgânica no fundo, que foi entrando em decomposição, e recebeu sobre ela uma grande camada de sal que se depositou pela formação desses lagos. Com a separação da placa tectônica sul-americana e africana, formou-se ali em cima o Oceano Atlântico e foi se depositando também mais matéria orgânica, mais sedimentos. Ao final, hoje, nós temos ali o pós-sal, que é o petróleo também no pós-sal, então, que é o petróleo que nós consumimos até há pouco tempo, e mais fundo, mais decomposto, de melhor qualidade, com mais tempo de decomposição, nós temos o pré-sal, que foi depositado muito antes. Aqui ainda do pré-sal, você vê a imagem aí da área dele, né, que vai desde o Espírito Santo até quase no Rio Grande do Sul, aí, as áreas de depósito do pré-sal, então uma área bastante grande. Aqui são as maiores reservas de petróleo do mundo, só para te comparar: Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes. Olha só os primeiros 5 aí do Oriente Médio, então a região do Golfo Pérsico ali, onde realmente tem a quantidade muito grande de petróleo. Depois a Venezuela, a Federação Russa. O Brasil é o 17º colocado dessa lista, mas deve subir com a confirmação de todos os dados mesmo do pré-sal e a Petrobras conseguindo captar com qualidade esse petróleo do pré-sal, que é o grande dilema, o grande problema que nós temos. A gente deve passar aí para 7º, 8º, por aí nesse ranking, né? Aqui uma tabela com dados para você dar uma examinada, dados sobre aspectos positivos e negativos do carvão mineral, do petróleo e do gás natural. Não esqueça, o gás natural ele vem da decomposição do petróleo, tá? Então, ele também é eficiente, mas ele também é não renovável, tá? Ele é diferente do biogás, não esqueça, tá? Diferente do biogás, uma coisa é gás natural, outra coisa é o biogás. Embora a composição dele seja parecida, a formação parecida, eles são gases diferentes, tá? Aqui nós temos um gás chamado gás natural, que vem da decomposição do petróleo. Tá? Hidrelétrica, geração de energia através da hidrelétrica, é muito comum aí no Brasil, né? Hoje no Brasil nós temos mais de 80% da energia elétrica. Atenção, hein? Energia elétrica no Brasil, essa que está ligando aí o teu computador, essa está ligando o teu tablet, o teu smartphone, carregando o teu smartphone. Essa energia aí, ela, porque é produzida mais de 80% por
hidrelétricas no Brasil. Isso traz ao Brasil uma considerável porcentagem de energia renovável, por conta de que a hidrelétrica, a hidráulica, que está ligada ao ciclo da água, é uma energia renovável. Mas veja só, não se engane, não pense que as hidrelétricas são 100% maravilhosas. Elas geram impactos importantes. A construção do reservatório, a construção da barragem, pode alagar florestas, pode alagar cidades, gerando impactos ambientais e impactos sociais importantes. Então não esqueça. Entre os sociais, o deslocamento de famílias, de casas, a partir da necessidade de construção desse reservatório. E ambientais, porque ao alagar floresta, essas florestas elas entram em decomposição, e a decomposição de matéria orgânica vai gerar o CH4, que é o gás metano. E esse gás metano, quando liberado dessas barragens, ele é um gás de efeito estufa extremamente forte, até mais resistente na atmosfera que o CO, que é o monóxido de carbono, e o CO2, que é o dióxido de carbono. Então lembrem disso, ela é uma energia renovável, uma energia que nós temos um potencial gigantesco no Brasil, por exemplo, para a produção de energia hidrelétrica, mas ela não é totalmente limpa, ela é uma energia que gera impactos importantes aí na natureza. Tá? Então não esqueçam disso, a importância da hidrelétrica no Brasil. A geração de energia nuclear, que no Brasil também, embora a gente não tenha muito, a gente tem um pouco de produção, Angra 1, Angra 2 e Angra 3 que está em construção, né? Então, Angra 1 hoje é depósito de lixo nuclear, a Angra 2 está em funcionamento, produção de energia, e a Angra 3 está em construção, né? Então, a energia nuclear também é importante, porque o Brasil detém o processo inteiro de produção de energia nuclear, desde a captação do minério, que no Brasil produz urânio, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de urânio. Então o Brasil vai produzir esse urânio, vai pegar esse urânio, vai enriquecer esse urânio e vai utilizar na produção energética aí das energias nucleares. Tem projetos para a construção de novas usinas nucleares no Brasil, para ampliar a nossa rede aí de matriz energética, ampliar a nossa diversidade energética no país. E veja bem, a energia nuclear, o grande problema que nos apresenta é a questão do risco de vazamento, o risco do lixo nuclear que ela produz. Veja só, ela tem realmente um risco muito grande no vazamento do lixo nuclear. Mas se compararmos os acidentes que ocorreram com o número de usinas que estão funcionando no mundo todo, elas são, em geral, são usinas muito seguras. Tá? Claro que temos aí Chernobyl, temos o caso de Fukushima no Japão, que foram usinas que entraram em colapso por algum fator, se for diferentes os dois. Mas, em geral, a energia nuclear é uma energia segura e uma energia que produz uma quantidade muito grande de energia num espaço muito pequeno. Então, países pequenos da Europa, por exemplo, optam por essa energia por conta do espaço que tem. O Japão também usa bastante. Fique de olho na energia nuclear, não esquece dela. Uma das grandes vantagens dela é que ela não emite gases de efeito estufa. Né? Sem emitir gases de efeito estufa, ela pode diminuir aí o impacto sobre a atmosfera. Bom, aí também eu botei um quadro com hidrelétrica, termoelétrica, eólica e nuclear para você comparar. Claro que numa próxima apresentação eu vou falar das energias alternativas e volto a falar dessas fontes. Alguns exercícios aí sobre fontes de energia. Vou deixar as respostas aí com vocês. Podem dar uma lida, não vou passar um por um, mas você pode ir pausando aí e ler também esses exercícios importantes aí. Tua análise, a UDESC aí sobre energia. Aí um exercício do Enem sobre pré-sal, exercício interessante sobre análise do texto que fala aí sobre o pré-sal, considerado um exercício de alto nível do Enem, então interessante, dê uma olhada com carinho. Outro exercício do Enem aí, falando sobre agrocombustíveis, né? Então interessante a ligação da produção econômica
agrícola à produção energética. E é isso aí. Fechamos a aula então. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.